Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso módulo 5, que trata do capítulo 4, o cogito do sonhador. Abri esse encontro, esse módulo, com esse episódio da série Love, Death and Robots, o episódio Zima Blue, e em seguida já trago uma citação de Bachelard aqui, para dar início, então, a esse nosso momento da incursão. Habitando verdadeiramente todo o volume de seu espaço, o homem do devaneio está em toda parte no seu mundo, num dentro que não tem fora. Não é à toa que se costuma dizer que o sonhador está imerso no seu devaneio. Eu acabei trazendo esse episódio de uma forma um tanto intuitiva. Depois eu deixei o significado aparecer para mim, né? Mais em conexão com o capítulo, né? Que eu fiz uma espécie ainda de imersão anterior, né? E fiz essa modificação, né? Em cima do momento, né? Para inspirar esse módulo. E aqui eu trago essa imagem mais para ficar de fundo enquanto apresento esse início, né? Que é a obra do Vladimir Kush, é um pintor russo, eles chamam de Dali, Salvador Dali russo, né? Um pintor surrealista, né? Digamos assim. Uma obra muito, muito bonita, né? Muito admirável, e aos pouquinhos nesse encontro a gente vai percorrer então esse mundo que origina essas imagens, né? Que vai, de certa forma, seduzir o ser humano, né? Na produção dessas artes, de forma geral, né? Artes, obra de arte, artesanato, enfim. Em todo, quando falo em arte, falo, como diz o professor Marcos Ferreira Santos, né? Quando falo em arte, falo de todas as instâncias, né? Sem separação de obra de arte e artesanato, né? Como artesanato, a arte dos artesãos, artisã, né? Enfim, vamos aos poucos aqui desvendando esse módulo, né? Eu vou, né, trazendo as minhas impressões, os meus devaneios, digamos assim. Espero que contemplem, né, algumas expectativas. Espero que seja proveitoso para todos, né? Vamos lá. Tá? Estamos, então, no capítulo O Cogito do Sonhador, onde Bachelard vai iniciar nos alertando para essa diferença dos sonhos. E vai diferenciar para nós, então, esses três sonhos, né? O sonho noturno, o devaneio e um devaneio poético. O sonho noturno, vamos iniciar por aqui, né? Seguindo o próprio trabalho de Bachelard. O sonho noturno, ele vai classificar desse do extremo nada, aquele sonho onde nós não lembramos, né, do sonho, as seminoites analisadas pela psicanálise, né, aqueles sonhos onde a gente sonhos que a gente recorda, né, que trazem lembranças do dia, o trabalho, o cotidiano também, a vida em si, né, esses sonhos que ele vai chamar de seminoites. Desculpe. Esse sonho noturno, então, para Bachelard,
ele não vai ser foco desse trabalho aqui, né? Desse estudo, né? Porque para ele é o nada, é a aniquilação do ser, do sonho noturno, é onde a consciência não, onde a gente, né, enquanto ser consciente, não está presente, ou seja, o ser não está ali. A gente, digamos que seja um domínio total da natureza ou do inconsciente, mas e não do o que nos torna e não desse nosso todo integral, né, onde a consciência está presente, né? A gente, segundo o Bachelard, nesse sonho noturno, roça o nada. A gente vai encontrar esse nada, né? E são sonhos sem história, né? Sem garantia de existência, sonhos sem sujeito, o Bachelard vai nos dizer, né? Onde não, por não ter não ter nenhum aspecto de lembrança também, esse sonho noturno para Bachelard, né? Ele não tem, a gente não pode não vai elaborar um cogito, né? A gente não pode garantir que existe, né? O cogito, né? O eu existo, né? Não vai aparecer nesse sonho noturno porque aqui a gente não se reconhece, né? A gente não tem como, a consciência não está ali, né? Não há um sujeito para Bachelard. Então, e do outro lado, ainda dentro desse sonho noturno, né, as seminoites é o terreno mais superficial dos sonhos, né, noturnos, que é onde a psicanálise vai trabalhar, segundo Bachelard, né? A psicanálise vai trabalhar muito bem, né, em cima dessas seminoites, né? Mas para Bachelard ainda não vai elaborar também um cogito, né? Afinal, ali também o ser não está presente enquanto consciência, né? Enquanto portador do seu sonho. O sonho tem a gente não tem o sonho. Essa mudança, essa perspectiva para Bachelard é muito importante, né? Para que a gente elabore e se elabore enquanto ser, e elabore o nosso cogito, né? A gente precisa ter esse clarão, essa clareza de consciência, né? Que nós encontraremos, então, como a gente vai ver, no devaneio poético, né? Além disso, além desses dois sonhos noturnos, né? Bachelard também vai diferenciar o devaneio do devaneio poético. Inclusive, ele vai dizer que esse livro, o nome correto, seria A Poética do Devaneio Poético. Mas, por fins mais práticos, né, ele acabou deixando a Poética do Devaneio. Porque o devaneio e o devaneio poético são diferentes, né? Para Bachelard, há o devaneio enquanto uma distensão psíquica. Aquele devaneio que a gente diz na linguagem popular, né? Tá devaneando, né? Tá viajando, tá simplesmente jogando palavras ao ar, não está prestando atenção, não está presente também, de certa forma, enquanto potência, enquanto vontade, não está trazendo essa clareza, né, de consciência, não se está observando, não se está admirando, só se está atirado no mundo. Então, esse devaneio, por ter essa característica de distensão, de não estar presente, né, essas características demais que eu comentei, também não vai elaborar um cogito, né? Também não vai nos dar certeza de existência. Enquanto que é pelo devaneio poético que se pode, então, elaborar, se conhecer o cogito, né? Cogito do sonhador. Se o cogito do pensador é eu penso, logo existo, né? É o pensar, o cogito do
do sonhador, obviamente, é sonhar, mas é um sonhar acordado, né? É um sonhar consciente e carregando todos aqueles aspectos que a gente viu nos outros modos, né? É um sonhar de bem-estar, em repouso, feliz, né? Ingênuo, no sentido que também carrega um maravilhamento, né? É esse ativo, né? Esse sonhar ativo, mas e ao mesmo tempo que não coloca os obstáculos, por exemplo, da dúvida, como é o cogito do pensador, né? O cogito ergo sum de Descartes, né? Que vai colocar o princípio da dúvida diante de tudo, mas no cogito de Descartes, eu duvido de tudo. Se eu posso duvidar de tudo, eu penso. Estou pensando isso, ninguém pode dizer que eu não estou pensando, né? Então, eu não posso... Não, se eu me ponho em dúvida, eu estou ali me pondo em dúvida. Então, esse pensamento é o que vai elaborar, esse é o cogito, né? A certeza de existência do ser. E diferente, então, dessa perspectiva, né, da dúvida, o devaneio poético ele é muito mais fácil, né? O cogito do sonhador. A certeza da existência é o simples sonhar para Bachelard, né? A gente se entrega para esse sonho e está ali presente, amando o mundo. É a partir desse amor ao mundo, amor à existência, às matérias, a si, a qualquer objeto que seja um objeto de nosso devaneio, né? Que a partir disso que a gente vai então poder elaborar esse cogito, né? Não é estudando o sonho noturno que poderemos revelar as tentativas de individualização que animam o homem desperto, o homem que as ideias acordam, o homem que a imaginação convida à sutileza. Então, sonho noturno, devaneio, para Bachelard não vão elaborar, não vão nos ajudar a elaborar esse cogito, não é por aí, digamos assim, né, de um modo mais fácil. Então, mas, por outro lado, é pelo relaxamento do devaneio, mas, né, ele vai produzir um menos ser. Porém, a poética, né, a criação, ou seja, a imaginação criadora através do devaneio vai, por outro lado, nos produzir essa elevação no ser, um mais ser, como Bachelard vai dizer, né? E aqui ele vai nos trazer a questão de uma ontologia do bem-estar, né? Vai produzir, digamos assim, essa ontologia no próprio sonhador, né? Que vai ver o que é o seu bem-estar, onde ele bem está diante do cosmos, mais do que diante da sociedade, né? No sentido de que se coloca no mundo, né, no cosmos, diante de todas as relações possíveis, não só das relações sociais, né, humanas, mas junto com as borboletas, com as nuvens, com as pedras, né? E Bachelard vai nos dizer, né, se um dia vires que uma pedra te sorri, irás dizê-lo, ou trazendo um outro poeta, né, é uma honra ser o vento, uma alegria ser a pedra. É essa conexão onírica, né, que vai permitir o ser a se relacionar de uma forma uma forma amorosa, né, de uma forma de um bem-estar em conexão com o mundo. É essa conexão, o que produz, que criação, né, no ser se dá, né? Qual o meu motivo, qual o sentido, né? E aqui talvez seja nesse momento que Zima Blue faça muito mais sentido, né? Que é aquela piscina que ele vai limpar. Ele foi ver no final
né, de sua existência, que ele queria, no fim, era limpar a piscina. Era a grande verdade sua, né? Estava lá no início da sua vida e ela aparecia constantemente através daquele quadradinho azul. E ele simplesmente pintava aquele quadradinho sem exatamente... Depois se transforma em outras formas, mas enfim, aquele azul, né? Ele simplesmente pintava, deixava vir. E ali estava vindo o seu cogito, né? A sua razão de existir, a sua certeza de existir, né? Onde ele olhava aquele quadrado, que foi a primeira coisa que ele viu. Então, ele criou muito, né? Para poder chegar lá no seu início. Claro que é uma forma de olhar para esse episódio. Assim, eles trazem muitas outras questões. Tenho certeza que cada um, né, de vocês vai ter suas próprias considerações, né? Vai odiar ou amar, vai refletir ou não, não vai surtir efeito. Mas assim é, né? Com a arte, afinal, se tivesse só um sentido, né? A gente não produziria, talvez, tanta arte assim, tanta poética. E é justamente por essa coloração de sentidos, né, que podemos dizer que o cogito do sonhador, ele é plural, né? Ele não é aquela certeza unilateral, né, ascensional, como que é a imaginação diurna, né, como é a intenção da produção científica, né, que é encontrar aquela verdade do mundo, né? Aqui pelo cogito do sonhador a gente vai pelo lado oposto, né, encontrar as nossas cores, né, nosso azul, nosso blue, né, do Zima. Cada um vai ter a sua. Johann, inclusive, vai dizer que na imaginação mística, né, noturna, nós teremos uma coloração muito mais rica, né? As cores do dia, da ascensão, são o branco, azul e o dourado, né? Como a gente imagina, a gente vê nas imaginações diurnas, religiosas ou não, mas sempre o divino, né? Carrega essas cores da pureza, né? Branco, azul claro, e o dourado também claro, né, brilhante. Já nas cores noturnas carregam aquela frida, né, ou aquelas imagens belas que a gente tem noturnas cheio de neon, assim, e muitas, para mim vem essa imagem, né, da noite com seus neons e muitas cores, ou a produção da aurora boreal, né, enfim, são colorações muito mais plurais, né? São muito mais ricas, digamos assim. E é para justamente a gente olhar as infinitas possibilidades de intimidade, né? O Bachelard vai nos dizer que o ser, né, o ser humano gosta de esconder suas profundezas, né? A gente tem essa necessidade do esconder, né? É uma dialética constante do mostrar e do esconder. Se a gente fosse tão transparente assim, a gente não, quer dizer, melhor, a gente não tem como, né, ser tão transparente como se pede, como a sociedade da transparência, né, vai, vai nos exigir, que é essa sociedade que vai diurna também, de certa forma, que quer tudo de uma cor só, quer chegar ao branco, né? Mas a gente quer tornar tudo asséptico, né, tirar todas as manchas, mas a existência ela é manchada, né? A existência ela carrega os tombos, ela carrega o susto do parto, ela carrega os traumas, ela vem com as mordidas do cachorro, com o cotovelo arranhando para subir muro, o joelho ralado, enfim, a existência ela ela é muito mais portadora, né, de manchas do que da asepsia que se quer, né,
daquela coisa, daquela conduta ímpar, né, do uno. Inclusive, se a gente levar a graus mais sérios, né, a gente pode chegar talvez ao encontro desse estado conservador mais, digamos que vai procurar nessa unidade ou empurrar a unidade a todos, né, que todo mundo deva ser igual e ter uma crença só, né? Não é. O caminho da intimidade, ele é muito mais, ele vai portar muitos outros caminhos, né, bifurcações únicas em cada ser, né? E não única de toda a humanidade, né? Enfim, são alguns devaneios a partir dessas provocações bachelardianas, né? Então, o cogito, né, ele vai vir, então, dessa imagem, né, imagem que acorda o sonhador, né, pela sua admiração. É uma ilustração da admiração. Aí nós iremos produzir as nossas imagens, que produzirão, então, o nosso cogito, né, a nossa certeza de existência, de motivo, de sentido, né, segundo Bachelard, né? E aqui nós temos mais essa obra também de Vladimir Kush, né, que é a Nós do Éden. E eu trago aqui algumas frases, né, de Bachelard. Eu não acabei nos outros módulos, não trouxe nesse, eu pensei em trazer diretamente no slide aqui, né? O detalhe imaginado é uma ponta aguda que penetra o sonhador, suscitando nele uma meditação concreta. Você viu bem, portanto, tem o direito de sonhar. Começo de vida, começo de sonho. A cada imagem corresponde um tipo de felicidade. São traços, então, desse cogito, né? Desse ser sonhador, de ser sonhante que a gente é. Sei lá, vai dizer que quando o homem não pôde mais sonhar, ele pensou. Mas aí esse traço a gente não perde, né? Afinal, tudo vem de um sonho, tudo foi sonhado, né? Como diz Bachelard. E se a gente pensar nesse começo de vida, começo de sonho, a gente começa também a se dotar de sentido. Afinal, um sonho é algo subjetivo e que todo mundo tem, né? Alguns trabalhos até da publicidade vão pegar bastante pesado acerca disso, né? Porque se sabe, né, que sonho é algo que mexe com todos, né? Todo humano sonha de certa forma. Inclusive, lembro de um rap de Racionais MCs, né? Vai dizer que sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Ele vai nos dizer, né? E no início, então, é necessário que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos, né? Desde as quebradas, né, dos bairros das pessoas em vulnerabilidade social, a gente vai perceber como o sonho é aquilo que protege o funcionamento psíquico, né? É essa produção onírica que vai despertar o ser para ainda querer, né? Ainda querer o que quer e não deixar o querer esmorecer, né? Diante
do mundo, né? Diante da pesada realidade, diante das nossas grandes pautas sociais, né? Tão duras, que ainda temos tanto, né? Por desvendar e lutar e pensar. Aí já entra o reino, né? Do pensamento, da análise, né? Da sociologia, né? Das ciências. Mas antes, a gente tem que ter esse sonho, né? É isso que, essa ética, né? Que Bachelard vai nos trazer, né? De o sonho vir antes, para a gente poder, então, enfim, pensar esse mundo, né? Esse universo, né? Para a gente poder se dotar de esperança, né? E assim, a gente chega, né? De novo, para reforçar esse aspecto tão importante, né? Que é o acolhimento. O cogito, ele vai vir, então, a certeza da existência, né? De ser um sonhador, a vir de um acolhimento do seu próprio sonho, né? Eu sonho isso. Eu sonho, logo, sou substância sonhante. Sou um ser que sonha. E o que me prova que eu sonho? Eu sonhar. E eu aceitar que eu sonho, né? Então, para o surgimento desse cogito, tudo é sim, né? Não há um filtro, um obstáculo, um método de análise para o meu sonho, né? Simplesmente eu acolho ele, eu vou voar, eu quero voar. O que é voar? Aí é outra coisa, já é um objeto de outra instância. Mas simplesmente o meu sonho é voar, é o meu sonho voar. E não, ninguém pode penetrar nesse meu ideário, né? Nesse meu cogito. Então, aqui nós teremos um cogito fácil, né? Afinal, como o Zima Blue, depois de dar todas aquelas voltas, de produzir tantas obras gigantescas e ter tanta fama, né? E por anos e anos, ficar atrás da verdade, ele foi ver que o cogito era mais fácil, que ele simplesmente, aquela pecinha, ela já estava dizendo para ele, né? Que se ele tivesse olhado, quem sabe, né? Ele teve que fazer tudo aquilo ali para olhar para aquela pecinha que surgiu, né, depois de algumas obras suas. Então, essa certeza fácil de existência, ela nos provoca uma ontologia diferente das neuróticas filosofias que vão tornar a existência pesada, né? A gente vai ter uma certeza de ser muito mais acolhedora, né? O cogito, ele não vai ter tanta essa complexidade filosófica, científica, né, da existência que vai mais nos adoecer psiquicamente do que nos engrandecer enquanto ser dotado de esperança, ser dotado de sentido, ou que dá sentido, capaz de mover mundos, né? Aqui a gente tem a certeza de ser pelo repouso feminino, né? Pelo colo. Afinal, você não vai dizer que o amor não existe, né? Para uma mãe que está com um filho no colo, é uma coisa, né? Que não faz muito sentido, né? Uma audácia filosófica, né? Patriarcal, uma herança, né? Dessa desse vocabulário esquizomorfo, né? Simbólico, esquizomorfo, né? De a gente não olhar para esse nascimento, para esse bem-estar, né, para essa ontologia do bem-estar que o colo, né, materno produz, né? A gente vai ter, pelas filosofias ascensionais, né, que vão olhar só para esse polo masculino, né? A gente vai ter mais
adoecimentos psíquicos do que acolhimentos, do que formas de nos acolher, de formas de nos repousar na existência, né? Simplesmente a terra pisa no chão, né? Primeiro você se nutre, primeiro você enche a barriga, depois você vai trabalhar, depois você vai olhar para os pesos, né? Só vai para a rua se tiver de casaquinho, afinal. E é uma ontologia, digamos que mais matrística, né? Bem desse olhar em ânima, né? E não patriarcal, né? Digamos que assim, digamos que Bachelard consegue, se não me engano, foi Foucault, né? Que foi dizer que Bachelard faz uma crítica da cultura por dentro da cultura, né? Ele não vai buscar referencial, de certa forma, ele não vai procurar destruir a cultura, né? Por seus valores que já estão um pouco que provocam, né, as neuroses e as doenças neuronais como a gente tem hoje, né? Ele vai olhar por dentro aonde estão, né? Afinal, a gente existe ainda, né? A gente ainda está sonhando, mas como que a gente está sonhando? E onde estão os nossos sonhos? Será que eles têm espaço, né, suficiente? Ou será que eles têm impulso suficiente para ir para o mundo e encantar mundos? Será que a gente é capaz, né? E Bachelard vai ver muitas expressões, né, desses sonhos. A poesia para ele, né, a poética, né, da literatura é uma dessas forças, né, que ele vai ver no mundo. Não, nós estamos sonhando ainda, né? Ainda temos muitos sonhadores e talvez tenhamos mais ainda, né, que não se expressam a esse nível, né, de conhecimento de todos. E, inclusive, ele vai nos alertar que uma era, né, uma época de muitas imagens livres estava se abrindo. Talvez a gente tenha se libertado um pouco, né, ou muito, não sei. Talvez a gente tenha se libertado de algumas das amarras, né, que nos impediam de sonhar mais, de imaginar mais, né, que nos colocava em gaiolas, né, as gaiolas do pensamento. Mas agora a gente é capaz de ter asas. Como estão nossas forças, né? A gente voa para ter asas, né? Vai dizer Bachelard, a gente não voa porque tem asas. A gente tem asas porque voa, né? Essa dialética da leveza e do peso a gente vai conhecer só no voo. A gente não vai saber se é leve, quanto é leve, quanto é pesado, sem sonhar o voo em sua materialidade, em seu onerismo material. A gente vai conhecer o mundo lá fora, quando sai da casa, indo para fora, né? Não tem como saber sem ir. E essa matéria essa matéria aérea, né, que a gente vai reconhecer através do voo, vai nos inserir nessa dialética, né, da alegria, da tristeza, né, da esperança e do desalento, né? A gente, então, é por esse impulso onírico, né, que voa para o mundo, que a gente vai poder vivenciar, então, todo o nosso onirismo, né, todas as nossas esperanças para botar o nosso cogito, né, a nossa intenção de ser, ou como vai dizer Jung, a nossa resposta para o mundo. Enfim, voltando mais ao Bachelard aqui, esse cogito, então, ele é um despertar dos sentidos, né? Ele vai nos dispor esse mais ser, essa alegria de perceber, né? De ouvir, se encanta, a gente anima o ouvido, né? Anima a audição a querer
querer ouvir, né? Querer ver, querer cheirar, querer saborear, querer tocar. Essa ordem do querer, assim, ela está muito mais ligada, então, ao sonho, né, do que uma pedagogização das práticas, né, da existência. Simplesmente a gente percebe que o mundo seduz a gente vai atrás, né, e vai, eu gosto porque gosto. E não tem como vai dizer Schopenhauer, né, a gente não pode escolher o que quer, né, a gente quer. E agora, como como a poética é capaz, né, de amplificar os sentidos, como a poética, essas imagens poéticas que são comunicáveis, né, intercomunicáveis, como elas podem, como eu agora aqui falando, como a gente pode produzir em nós mesmos a vontade de falar. O Bachelard vai nos dizer que adulto, né, os adultos têm muito essa coisa de querer mostrar para o outro, né, querer mostrar a criança, principalmente, o mundo, mas esse mostrar, ele sufoca a vontade de querer ver. Porque a gente vai ver, inclusive nas culturas, como o pesquisador Gandhi Piorsky comentou certa vez, ele fez uma pesquisa, eu não vou lembrar onde, mas era na beira de uma comunidade ribeirinha, na beira de um rio, um lago, enfim, me foge o vocabulário, né, sobre região serrana, onde tinha um senhor que construía barquinhos ali. Ele construía seus barquinhos, né, para botar ali aquelas águas. E tinha crianças que iam lá ver ele construir, mas ele não deixava pegar ferramenta e nada. E de vez em quando um ou outro pegava a ferramenta para tentar construir. Se ele visse, ele já soltava o verbo para cima deles, né? Não dava muita trela. Mas aquilo ali, em vez de impedir aquelas crianças, ele dava mais vontade neles de querer ver. E não é pela uma pedagogização ali do fazer, né, do ofício de fazer barcos. Era o querer ver, estava ali presente. E tinha naquelas crianças aquela vontade de construir, né, por ver alguém construindo. E não era uma questão de trazer uma aula, né, de como construir barquinhos. Assim como tive um professor, o professor Rafael Rodrigues da Silva, que ele, no curso de música, ele nos disse em aula, se você for não me lembro o país africano, se você for lá e falar para eles que você vai dar aula de música, eles vão rir da sua cara, porque a música faz parte daquela existência ali. Eles tinham no corpo, né, na rítmica da dança, da comunidade, aquele fazer musical enquanto parte integral da cultura, né, e não essa esquizofrenia, né, que fragmenta tudo, né, em pedagogias específicas, né? Então, pedagogização da música, pedagogização da poesia, né? Estrutura, né, de uma poesia, como se faz barquinhos, não é? A integração da música, né, à comunidade, né, em si. Claro que isso não é uma crítica, né, educacional, longe disso, não é a intenção fazer uma crítica, mas pensar esses fazeres, né, onde se animam, né, onde o cogito de cada alma, de cada criança vai, como as crianças podem cogitar, né, podem pensar, ter certeza de sua existência, né, principalmente depois que cresce, né, enquanto ser pequenininho,
Antes dos 7 anos, se tem a absoluta certeza, né, de se estar sonhando e se encantando, né, de se estar filosofando, fazendo arte e ciência o tempo todo, né, se ser, simplesmente ser, né, ao mesmo tempo que se pode ser outra, né? A criança tem essa, a gente já viu no módulo passado. Continuando, nós teremos aqui então esse aspecto, né, do de, de confiança e segurança, né? Esse mundo do sonhador, né, esse mundo sonhado, ele é dotado então de confiança e segurança, né? Ele possibilita o ser, né, confiar no mundo, né, no seu mundo. Se o mundo é seu, né, é claro que ele vai ser mais dotado, né, das suas possibilidades, das suas habilidades, né? Você vai sonhar o que você ama, né, o que você quer no mundo. Então, são um cogito produz, né, nisso no ser, essa confiança e essa segurança. E a gente precisa, né, de certa forma, a psique, né, o psiquismo, o funcionamento psíquico precisa para que faça todo o nosso ser, né, funcionar, digamos assim, precisa de uma confiança, de uma segurança, né? Então, o Bachelard vai nos dizer com isso que o sonhador é difuso, né? A imaginação, ela vai encostar em tudo, né? Ela vai se agarrar no que for, né? Ela vai querer sonhar cada matéria, ela não vai ter aquela intenção utilitarista, né? No sentido de eu vou ver o que o mundo precisa. Não, a imaginação vai onde vai a alegria do sonhador, né? Daquele ser ali. E não daquele ser porque o outro acha que ele é o que ele precisa ser isso ou aquilo. É onde o próprio sonhador se encanta. A imaginação vai ali. Ela não vai, segundo a teoria, blá, 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 fazer o que acha que o mundo precisa. Não. É um ser do mundo, né? É um ser cósmico, um ser do universo que precisa, que está no mundo para fazer isso. Então, e o sonhador vai, assim, invadir tudo, né? Pela sua imaginação, invadir o que toca. Vai sonhar com o livro, né? Vai sentir a sua matéria, né? A matéria das folhas, vai sonhar a lama, sonhar o chão, né? Sonhar a matéria aérea, né? O ir para o mundo e ver e mais sentir o movimento, né? Ou as águas, enfim, os elementos, né? E muito mais, né? As forças, os dinamismos da existência, né? Esse cogito, então, ele, por ter essa característica de encostar, né, essa propriedade difusa, né, de ir em tudo, ela não conhece o não ser, né? Ela, como tudo é sim, né, tudo pode existir, né? Tudo pode ser, né, como eu quero que seja, né, como querer, né? Então, assim a gente vai produzir esse cogito, né? Eu sonho o mundo. Logo, o mundo existe tal como eu o sonho. Esse cogito, né? Ele engrandece no ser, né? Pô, o mundo existe tal como eu sonho ele. Olha a possibilidade de grandeza, né? De ser mais, né? E não de ser menos, né? De diminuir. Essa é a questão que o Bachelard, né? Vai nos alertar e que talvez aqui a gente possa ligar, né? A esse aspecto, essa vontade de potência, né? Que Nietzsche também vai falar, né? De não botar para baixo o ser, né?
mas sim de elevação psíquica, né? E não é questão de dominar o outro, de dominar a natureza, não, é simplesmente isso. Eu tenho o poder de sonhar, né? E o sonho, ele é belo, né? O sonho, ele vai pela felicidade, ele vai pelo amor, né? Ele não vai pelas neuroses, né? De potência, afinal, você está indo para baixo, você está indo para viver com, né? O mundo, né? Ser parte do mundo. Tá? O cogito. O poeta conserva muito distintamente a consciência de sonhar para dominar a tarefa de escrever o seu devaneio. Aqui Bachelard nos traz essa frase para alertar, né? Para nos mostrar, né? Que a poesia conserva esses cogitos, né? A gente pode, por uma frase de um poeta, que a gente encontra na música, né? Ou num livro, ou de uma poética, né? Que a gente encontra num filme, algo, uma imagem, né? A gente vai se encontrar às vezes, né? A gente vai haver essa né? Comunicação poética e simbólica que nos conecta, né? Que nos faz dar nosso sentido. A gente pode não ter habilidade, né? Da poesia, né? Não ser um Manuel de Barros, né? Um Fernando Pessoa, enfim, tantos e tantas poetas, né? Que conservam, né? Essa habilidade de transpor o devaneio, né? A gente vai transpor para fazer essa segunda transposição, mas porque ela consegue, a poética, ela faz a gente penetrar nessa intimidade das coisas, né? Para a gente perceber a germinação dos sonhos, para a gente despertar os sentidos. Não basta a gente olhar para a neurociência, para uma ciência e ver que o ouvido funciona assim. Não, a gente quer saber como que ouve. A gente ouve ouvindo. A gente sabe o cheiro sentindo o cheiro. Não tem como olhar pelas terminações nervosas, quantas mucosas tem aqui. Não funciona, né? Pode animar, claro, anima. Né? Eu sou um que me animo muito por esse saber científico, né? Mas ele não é o único. A questão é que não é a única forma de animar o ser, né? Pessoas mais sem, do tipo empirista ou que tenha a sensação mais florescida, né? Vão se encantar mais por encostar no mundo, né? Como a tipologia junguiana vai nos falar, né? Através das funções psíquicas, né? A função do pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição, né? Eu me conecto muito com o elemento ar, né? Vejo muita essa coisa do pensamento, vou me encantar por alguns saberes, assim, né? Saber de como é que funciona, daí aquilo ali, opa, começa a fazer mais sentido, né? E vou precisar disso. Tem gente que é mais intuitivo, que vai por outra via, né? Vai pelo cantar, descobrindo, cavocando e não querendo fazer a relação, né? Com outros saberes, mas é por ali aquele mundo vai fazer muito sentido e vai fazer muitas descobertas. Talvez seja que mais abre, né? A via intuitiva seja essa que mais nos permite conhecer e desconhecer, mas assim como o sentimento, né, vai nos fazer conectar ao mundo, né? Vai nos fazer essa ponte, né, entre nós e o mundo, e a sensação, né, vai ser a primeira, né, contato do corpo, né? Então, aqui nós temos essas várias formas, né? Enfim, esse é Jung, né? Mas, de certa forma, conversa muito com a obra bachelardiana, né? Afinal, ele tem suas obras a partir dos 4 elementos também, né? Então, Bachelard vai também
esse capítulo vai nos alertar para uma diferença, né, entre a poética do devaneio e a poética da poesia, né? O devaneio, ele é uma via de acesso à poesia, né? A poesia, ela já é um devaneio bem trabalhado. Você teve o devaneio aí, então você vai produzir a poesia. Em estado de devaneio, você pode, então, a gente consegue se conectar, né, com essa poesia, que é esse estado, né, enquanto um estado da alma, né, de repouso feliz, que elabora sentidos, né, que elabora, a gente se elabora, né, enquanto ser sonhador, enquanto ser que cogita. A substância fluente dos nossos sonhos, os poetas nos ajudam a canalizá-la, essa substância, né? A mantê-la num movimento que recebe leis. O poeta conserva, então, a consciência de sonhar, né, para dominar a tarefa de escrever o seu devaneio. A expressão poética adquirida no devaneio aumenta a riqueza da língua, né? Então, a gente, procurando num poema, a gente pode encontrar um devaneio. A gente pode pegar um poema inteiro, né, onde vai versar a partir de um devaneio simples, pode evocar coisas profundas, né, gigantescas. Amando o poema, somos levados a dar-lhes raízes oníricas. E é assim que a poesia nutre em nós devaneios que não soubemos exprimir. Amando o poema, somos levados a dar-lhes raízes oníricas. A gente admirando, né, aquela poesia, aquele poema, aquela canção, aquela obra poética, ali que a gente vê que foi sonhado, né? A gente, pela admiração, né? A gente vai, então, a partir disso, nutrir em nós aqueles devaneios que a gente não sabe exprimir, né? A gente não tem a técnica, digamos assim, para tirar. Mas ao só esse ler, né, já faz com que desperte em nós, então, aquilo que a gente não soube, né, trazer. O devaneio que trabalha poeticamente nos mantém num espaço de intimidade que não se detém em nenhuma fronteira. Espaço que une a intimidade de nosso ser que sonha à intimidade dos seres que sonhamos. É nessas intimidades compósitas que se coordena uma poética do devaneio. O devaneio alimenta a familiaridade. Familiaridade com o mundo, né? Familiaridade com o sonho do outro, com os devaneios próprios, né? Essa conexão, né, com o outro sonhador. Se vê que não é um sonhador sozinho, né? Não sou só eu sonhando no mundo, existe um outro sonhador. E sempre existirão, né? Espero, né, que sempre existirão enquanto houver humanidade, né? Que é um aspecto, né, inerente ao humano. Aqui a gente chega, então, ao fim desse módulo, né, desse capítulo, mas para ver que o cogito, né, é essa facilidade que o devaneio propõe, né, esse cogito do sonhador, né, um cogito fácil, é um meio de a gente tomar posse de si enquanto sonhador do jeito que se quer sonhar, né, sem ser grandes
sem ter seus grandes feitos, ou, enfim, fazer as suas grandes jornadas, né? Mas simplesmente estando no mundo. Esse colocar-se no mundo, nascer-se para o mundo, né? Nascer, esse nascer onírico, né? Esse nascer simples, que é o ensinamento próprio da infância, como a gente viu no módulo 4, né? Que é o que Bachelard vai falar no arquétipo da felicidade simples. A gente vem desse mundo, desse limbo imaginal, sonhando, porque a gente vai esquecer ele, né? Por que que a gente vai podar? Porque as nossas culturas, né, irão ter medo dessa imaginação, né? Vamos chamar de, como diz Johan, a imaginação como a louca da casa, né? Como uma força que produz falsidades, né? Na verdade, produz mundos, né? Cria mundos que têm valor para o seu ser, né? Que sonha. Como diz Foucault, né? Não é a psicologia que detém a verdade da loucura, né? Mas a loucura que possui a verdade da psicologia, né? É essa mudança de perspectiva, né? Que não vai engaiolar, que não quer engaiolar todo mundo, né? Nas suas caixinhas, assim, mas simplesmente retirar todas as gaiolas, né? Qual o medo que se tem desse instinto humano, né? Da supremacia instintiva humana, que, inclusive, a gente pode colocar nesse instintivo como a própria razão também, né? Não é essa instância que nos diviniza, né? Não é essa instância que vai nós, deuses no mundo, vamos valorizar só isso. Não, a gente é esse todo integral, né? Esse todo não fragmentado, né? Enfim, esse módulo é isso. Espero que a gente tenha feito um bom passeio, né, por esse capítulo, que talvez seja um dos mais importantes, né, da toda a obra bachelardiana, né, onde ele vai condensar muito dos seus estudos, né. A gente poderia estudar, quem sabe, até o livro, estudar mais especificamente esse capítulo, mais do que os outros, mas como a gente está olhando para todos, esse aqui, ele fica no seu tamanho, né, como ele aparece, mas ele vai permear toda a obra bachelardiana, né? Esse cogito. A gente vai olhar o jeito como o Bachelard olha para o barro, para a lama, para o orvalho, né? Para as águas, para o mar, né? Para o fogo, enfim, tudo como ele olha para o ar. A gente vai notar essa facilidade, né? Em olhar para os elementos, né? Para os movimentos, para as instâncias, qualquer instância que for da vida, né? Essa facilidade de se permitir, né? De se permitir ser, de se permitir a existência simples, né? Por um lado, a gente vai ter, então, assim como a gente vai ter a filosofia do não, né? Como grande representante, né? Da epistemologia bachelardiana, né? Que vai dizer que a ciência se produz, né? A partir desse não. Aqui, pelo outro lado, a gente vai ter esse sim, né? E é o cogito, né? Esse outro lado, esse produtor de cogito, né? O devaneio, que vai nos conectar a essa produção imaginária, né? Que vai dar sentido à vida, à esperança. Então, enquanto esses dois polos antagônicos trabalham, né? Por um lado, a gente vai ter o fazer científico, né? Firme e rigoroso, o Bachelard também era, né, muito rigoroso. Por outro lado, a gente vai ter esse não rigor, né, essa ausência, né, simplesmente vamos se aceitar enquanto sonhador. É um exercício, né? E é por onde trabalha, inclusive, algumas terapias, né, como a arte-terapia vai trabalhar a partir desse aspecto, né, de deixa vir, né? Deixa vir para o mundo, deixa vir. Traz as suas imagens,
ou outros trabalhos, né? Alquimia, né? Vai trabalhar essa linguagem do devaneio, né? As artes, de forma... o artesanato, né? A música, enfim, são muitas as expressões, né? Que vão trabalhar no ser, o seu ser sonhador. Acredito que tenha ficado, né? Bastante questões. Caso tenha alguma dúvida, caso alguma coisa não tenha ficado muito clara, caso tenha enrolado alguma coisa, se quiserem escrever, se quiserem debater, se quiserem falar sobre Zima Blue, né? Escrevam, tem um WhatsApp, escrevam por e-mail, tem os comentários, que à vontade. Agradeço a todos pelas participações e pela oportunidade, né, de trabalhar, né, essa filosofia, né, que tanto encanta. É isso, então. Um abraço a todos. Tchau, tchau.